iniciando pela geração da agenda, passando pela movimentação das ocorrências, até a visualização de gráficos e relatórios. Conforme mencionado anteriormente, a geração da agenda pode ocorrer dentro da configuração de cada cliente ou também no menu Movimentos, Gerar Agenda. Nesta tela, pode ser informado o código da empresa e também pode ser gerado em lote, informando o intervalo. Podem ser aplicados filtros de filiais e de configurações das empresas. E no campo Data Limite, será necessário informar até que período eu pretendo projetar as atividades, sendo que a geração pode ser semanal, mensal ou anual, ficando a critério do cliente definir qual periodicidade atende melhor às suas necessidades. A geração da agenda pode ser executada através do F9 ou da seta verde localizada na barra de ferramentas. Ao término do processo, nas mensagens serão demonstradas todas as ocorrências geradas para cada uma das empresas selecionadas no filtro. Para a conferência dessas ocorrências, pode ser acessado o menu Movimentos, Agenda Tributária ou pelo ícone disponibilizado na área de trabalho. Ao acionar a agenda tributária, inicialmente deverá ser preenchido os filtros que devem ser aplicados à consulta das ocorrências, informando o vencimento das atividades, se deseja visualizar pelo vencimento legal ou pelo vencimento interno, informando qual vai ser o filtro de datas utilizado, se vai ser um período, uma quantidade de dias ou uma competência específica, e ao informar a data inicial e final, acionando o calendário, a aplicação vai demonstrar cores diferenciadas de acordo com os vencimentos de cada atividade, sendo que os dias demonstrados em vermelho serão dias com atividades vencendo nesta data, dias na cor cinza serão os dias em que o escritório não tem expediente, e os dias em branco são dias úteis, mas que ainda não têm atividades projetadas para vencer nesta data. Outros filtros, como procedimentos, departamentos, atividades, responsáveis e situações, também podem ser ajustados. Após esse ajuste, para a visualização das atividades deve ser teclado F9 ou acionado a seta verde localizada na barra de ferramentas. Isso vai fazer com que o sistema projete todas as atividades de acordo com os filtros que foram aplicados anteriormente. Para facilitar a visualização e a identificação de cada uma, essa demonstração pode ser personalizada, de acordo com o entendimento de cada cliente sobre como ficaria mais claro ter a disponibilização da informação. Por exemplo, para agrupar as atividades por clientes, a coluna Razão Social pode ser arrastada até essa barra de ferramentas azul. Essa ação totaliza e separa as atividades de cada empresa, facilitando a visualização em cada uma delas. Para realizar um filtro mais completo, posso estar direcionando a coluna Fluxos para a barra azul e essa será a suborganização desta visualização, onde além de ter a separação por cliente, eu tenho as atividades separadas por fluxo. Ainda é possível personalizar as colunas que serão demonstradas e que ficarão ocultas. Para isso, deve-se acessar este ícone localizado no canto esquerdo da tela. Ele vai demonstrar todas as colunas possíveis, onde eu devo marcar e desmarcar aquelas que eu desejo verificar ou ocultar. Como, por exemplo, posso remover a informação do tempo estimado e da classificação e substituir ela pelo vencimento legal, pelo vencimento interno e pela competência. Também posso acrescentar a informação do departamento. Dessa forma, consigo personalizar a informação para aparecer da forma que eu entendo que fique mais clara. Após finalizar esse filtro, o mesmo pode ser salvo através do ícone dos favoritos. Ao clicar nela, pode-se criar um novo filtro, onde é necessário informar uma descrição, uma pasta onde ele será salvo e quais são os responsáveis ou as pessoas que poderão ter acesso a esse filtro. Com essa ação, eu posso compartilhar elas com os demais usuários cadastrados. Para salvar, basta executar em F9 ou pela seta verde. O mesmo estará disponível para utilização sempre que necessário. O painel de demonstração das atividades também irá trabalhar com cores diferenciadas para facilitar a identificação da situação de cada uma. Na cor azul serão demonstradas atividades que ainda estão pendentes. Em vermelho, as que já estão vencidas e não foram realizadas. Em amarelo, as que foram concluídas em atraso e verdes que foram concluídas dentro do prazo. Para poder visualizar os detalhes dessas ocorrências e fazer a movimentação, deve ser acionado o lápis, localizado na coluna de ações. Ele vai proporcionar a visualização dos detalhes dessa ocorrência, desde o fluxo, vencimento, status, colaboradores e cliente. E através dele serão possíveis algumas manutenções, como por exemplo a conclusão da atividade
e a manutenção do status, informando se ela for concluída dentro ou fora do prazo. Também é possível realizar a transferência de responsabilidade, marcando os usuários que vão receber essa obrigação, podem ser acrescentadas notas e anexados arquivos. Finalizando a movimentação, a ocorrência pode ser salva através da seta verde ou do F9. Na mesma hora, a atividade será atualizada no painel de atividades. Além da movimentação individual, pode ser realizada a movimentação em lote, onde devem ser selecionados através do checkbox as atividades que serão movimentadas. Após escolhidas as atividades, deve ser acionado o ícone Movimentar Ocorrência, disponível na barra de ferramentas. Através dele, é possível concluir ou reabrir atividades, realizar a manutenção do status, transferir os responsáveis e adicionar notas. Da mesma forma, para salvar, deve ser executado o F9. Na movimentação das ocorrências, também será possível incluir atividades esporádicas, através do ícone representado pelo mais na barra de ferramentas. Nesta tela, será necessário informar a data de ocorrência da atividade, a empresa e filial a qual ela se refere, o fluxo e as atividades que estão sendo criadas, podendo ser selecionado mais que uma atividade por vez, a competência de execução, o usuário responsável e as informações adicionais, que são opcionais neste caso. Para salvar, declare F9 ou acionar a seta verde. Isso vai fazer com que as atividades sejam incluídas nas ocorrências pendentes, criando o compromisso para cada usuário relacionado. Caso seja necessário voltar aos filtros, posso acionar o ícone localizado na barra de ferramentas para mostrar e ocultar, sendo que eu posso mostrar os filtros e também mostrar os faróis. Estes faróis são sinalizadores de qual é a situação da empresa nesse momento, sendo que as atividades demonstradas na cor verde são as que eu tenho para vencer nos próximos dias. A quantidade de dias representada varia de acordo com a configuração realizada no primeiro passo, nas configurações iniciais do módulo. As atividades em azul representam as que estão vencendo na data de hoje, e as atividades em vermelho representam as que já venceram e ainda não tiveram movimentação. Clicando nesses faróis, o sistema já vai adaptar os fluxos para demonstrar exatamente essas atividades, para facilitar o acompanhamento de cada um. Voltando ao ícone, ainda posso mostrar e ocultar os filtros para ajustar a consulta em tela. Para complementar a consulta dessas informações, a ferramenta disponibiliza 3 gráficos, localizados na consulta da agenda. Esses gráficos apresentam os dados de forma clara e são dinâmicos, permitindo que o usuário personalize a informação de acordo com a necessidade atual. No primeiro deles, Situação por Atividades, o sistema apresenta, num gráfico de barras, todas as atividades disponíveis nesse filtro, separadas em colunas, indicando quantas estão em cada situação. Para uma consulta mais detalhada dessas situações e dessas atividades, a barra Níveis de Dados permite que eu personalize essa consulta. Dentro do status, que é a informação principal desse gráfico, eu posso selecionar um status específico para estar visualizando os demais itens da barra. Isso pode ser realizado através do campo Status, onde todos estarão relacionados, ou clicando em algum status específico dentro do gráfico. Ao clicar no status pendente, por exemplo, o sistema vai carregar todas as atividades pendentes separadas por departamento, que é o segundo item desse gráfico. Da mesma forma, para visualizar um departamento específico, no campo Selecione o valor eu posso escolher, ou então clicando nele dentro do gráfico, e o sistema me direciona para a próxima consulta, detalhada por razão social, trazendo todos os clientes conforme selecionados no filtro, onde também pode ser selecionado um em específico. Fazendo isso, o próximo dado apresentado de forma detalhada são os fluxos, indicando quais fluxos esse cliente tem dentro desse período. Da mesma forma, sendo possível selecionar um fluxo específico e, posteriormente, uma atividade específica. Por fim, o sistema irá demonstrar todos os colaboradores envolvidos nessa atividade, também sendo possível selecionar algum. O segundo gráfico apresenta as atividades por departamento. Com a informação distribuída em um gráfico de pizza, cada departamento tem o seu percentual representado em relação ao 100% das atividades filtradas. Passando o mouse sobre uma fatia do gráfico, é possível verificar a qual departamento ele se refere e quantas atividades contém nesse total. Da mesma forma,
Nos níveis de dados, essas informações podem ser detalhadas por status, razão social, fluxos, atividades e colaboradores, sendo necessário apenas clicar nas informações para que o sistema vá montando os gráficos atualizados, sendo que a qualquer momento eu posso acessar e trocar a informação selecionada anteriormente, trazendo uma nova realidade para o meu gráfico. Por último, teremos o gráfico de estimativa de tempo por âmbito, onde um âmbito em especial pode ser selecionado e o sistema vai representar o percentual de tempo utilizado em cada uma das atividades, para cada uma das empresas. O tempo demonstrado aqui é baseado na estimativa cadastrada dentro de cada uma das atividades. Esses gráficos podem ser personalizados através do ícone Customizar Gráficos, onde nas opções o usuário pode definir padrões de apresentações diferentes. Além disso, no ícone ao lado, pode ser alterado o modelo do gráfico. Outras opções estão disponíveis acionando o botão direito do mouse, onde eu posso ocultar os valores do gráfico, ocultar o detalhamento dos níveis de dados, pré-visualizar a impressão, exportar para PDF ou editar o gráfico, adicionando e removendo informações aos níveis de dados. Além disso, clicando com o botão direito nos dados da agenda, é possível fazer a criação de um novo gráfico. Selecionando uma categoria, podem ser escolhidos os campos para os grupos de detalhamento da informação e as informações demonstradas nas colunas. Ao clicar em OK, esse gráfico será salvo, onde pode ser personalizado, alterando a forma de demonstração e também alterando as informações nos níveis de dados. Da mesma forma, clicando no botão direito, ele pode ser impresso, exportado para PDF, editado, caso necessário, ou excluído. O mesmo ficará disponível na barra de ferramentas após os gráficos padrões do sistema. Além dos gráficos, a ferramenta consta com relatórios, que também auxiliam na gestão das atividades. Esses relatórios são de níveis cadastrais, onde é possível verificar o cadastro de atividades, procedimentos e fluxos, e também em relatórios de movimentos, onde eu posso verificar situações de atividades por período, atividades por empresa, atividades por situação e atividade por funcionários. Escolhendo o relatório, será necessário fazer a configuração dos parâmetros, onde podem ser aplicados filtros por empresa, por competência, atividades, e executando o mesmo na seta verde, o sistema irá projetar esse relatório conforme os parâmetros aplicados. O mesmo pode ser impresso, salvo em PDF ou exportado, conforme as opções da barra de ferramentas. Para alterar a informação, basta clicar nos parâmetros, onde o sistema retorna à tela inicial e pode ser realizada uma nova configuração. Dentro da rotina diária, o último item a ser analisado é a manutenção das atividades e dos fluxos. Essa manutenção compreende a necessidade de alterar algum parâmetro do cadastro da atividade ou da estrutura do fluxo depois que o mesmo já foi configurado e já está sendo utilizado pelas empresas. Essa manutenção deve ser feita dentro do Lean e pode ocorrer de duas formas. Quando for necessário realizar uma manutenção, uma alteração na estrutura de uma atividade ou de um fluxo que já existe, e essa alteração tiver que ser aplicada só aos clientes que forem configurados a partir daqui, ela deve ser realizada em cadastros, atividades ou cadastro fluxos. Se eu preciso que essa alteração se aplique a clientes que já possuem a configuração antiga, ela deve ser realizada no menu Utilitários, Alterar atividades em lote, ou Utilitários, Alterar fluxos em lote. Clicando nessa opção e selecionando a atividade que se deseja alterar, na parte de cima deve ser selecionado o campo que vai sofrer alteração e, posteriormente, na parte de baixo, realizar as alterações necessárias. Finalizando a alteração, a mesma deve ser salva através do ícone disponível na barra de ferramentas ou do atalho F4. Em seguida, o sistema abrirá uma tela perguntando a quais procedimentos, fluxos e clientes essa alteração deve ser aplicada. Selecionando as informações correspondentes, deve ser executado através da seta verde ou do F9, onde o sistema vai retornar todas as alterações realizadas nas mensagens abaixo. Para finalizar, basta clicar em salvar, onde o sistema vai
indicar que a alteração foi aplicada com sucesso. Finalizamos por aqui o vídeo sobre orientações gerais da utilização do Questorlin e as suas novidades. Em caso de dúvidas sobre as rotinas repassadas, entre em contato com o suporte mais próximo. Estaremos à disposição para esclarecer quaisquer questionamentos. Agradecemos a participação.